Começa agora mais uma edição do programa Ciência na Prática, um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, o Trocano, da Faculdade de Informação e Comunicação, cujo objetivo é popularizar o conhecimento científico produzido aqui na Universidade Federal do Amazonas. Você acompanha o nosso programa pelo canal no YouTube @Portal da Ciência. Também pode saber mais sobre o mundo da ciência no nosso Instagram, que é o @portal.da.ciência, também no nosso site www.portaldaciencia.net, e assistir também esse programa na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, sempre às 9 da manhã e às 21 horas à noite. Nesta edição, nós vamos conversar com dois pesquisadores do Grupo de Pesquisa de Direito Antidiscriminatório e Marginalizações Sociais na Amazônia. Eles trabalham com temas como a violência contra mulheres indígenas durante a ditadura militar e outras questões relacionadas a corpos marginalizados na Amazônia. Vamos conhecer agora um pouco mais dos nossos dois convidados de hoje. Isabelle Sabrini Oliveira Nascimento é bacharela e mestra em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, assistente jurídica e assistente de pesquisa na Assessoria Jurídica Universitária Popular do Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos na Amazônia, da UFAM, e é pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Direito Antidiscriminatório e Marginalizações Sociais na Amazônia, também pela UFAM. Tiago Galeão é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e especialista em Direito Homoafetivo e Gênero, pela Unisanta, Universidade de Santa Cecília. Estamos aqui agora para conversar com o professor Tiago Galeão, né, que é professor do curso de Direito aqui da UFAM, né, e com a mestra em Direito, a Isabelle Nascimento, recém, né, defendeu a sua dissertação, né? Isso mesmo. Já está aqui conosco, parabéns. Obrigada. Mais uma mestra, né, que o Programa de Pós-Graduação em Direito, né, coloca para a sociedade. Exatamente. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Vamos conversar aqui então sobre o tema de pesquisa do grupo de pesquisa que vocês fazem parte, liderado pelo professor Tiago, que é o Grupo de Pesquisa em Direito Antidiscriminatório e Marginalizações Sociais na Amazônia. Exato. Né? O nome é complicado, mas os resultados são bons, né? Professor Isabelle, qual os objetos ou os sujeitos, né, das pesquisas que o grupo tem? Legal. Bom, professor, inicialmente queria agradecer pelo convite, agradecer aqui em nome da Faculdade de Direito também pelo convite. Então, o grupo de pesquisa em Direito Antidiscriminatório e Marginalizações Sociais na Amazônia, que nós institucionalizamos perante a Faculdade de Direito junto com o PPGD, o nosso programa de pós-graduação em Direito, ele tem 3 objetos de pesquisa que nós chamamos de linhas. Como o próprio nome já diz, é um grupo que tem como pretensão pensar, construir e aplicar um direito contra uma lógica de dominação, de discriminação. E aí nós pensamos esse grupo em 3 linhas de pesquisa. Uma primeira linha de pesquisa é voltada para gênero e violência de gênero. Então nós trabalhamos múltiplas formas de violências que são ali perpetradas sobre a figura do corpo da mulher, também com uma vinculação à perspectiva do direito do trabalho, divisão sexual do trabalho. Uma segunda linha nós tratamos sobre direitos LGBT+,
em que dialogamos sobre homofobia, transfobia e também uma série de violências relacionadas a pessoas LGBT+, para além também de questões relacionadas à sexualidade, sexo e a terceira linha, que é uma linha mais geral, vinculada a questões étnicas, vinculadas a etnocídio, a genocídio, que é uma linha mais ligada a que a Isabelle pesquisa, né? Já que ela já vai antecipar aí daqui a pouquinho pra gente um pouco sobre a pesquisa dela de mestrado. Então é um grupo de pesquisa que está estruturado nesses 3 pilares. Nós contamos com alunos da graduação, nós contamos com alunos do nosso mestrado, com professores também do mestrado, mas também com professores de outras instituições, né, e de outros estados também. Então, temos professores que fazem parte do Distrito Federal, de Roraima, do Pará, e aí sempre buscando essa conexão, né, para fora dos muros da universidade e criando aí parcerias que possam trazer benefícios para a gente desconstruir essa lógica de preconceito, inclusive no plano jurídico. Professor, é possível dizer, infelizmente, né, que a Amazônia e o Amazonas é um território onde há muita descriminalização e marginalização social, ou seja, o grupo tem, infelizmente, vamos dizer assim novamente, né, muito trabalho, muita coisa a pesquisar? Professor, sim, é um grupo que tem muitos desafios. O primeiro desafio é ter coragem de pesquisar nestes assuntos, mas mais do que isso, a gente também está falando de um lugar, de um contexto, e aí cito uma pesquisa extremamente recente, realizada pela Data Senado, de 2023, que fez uma pesquisa sobre violência doméstica contra a mulher. E o nosso estado, Amazonas, lidera, entre todos os estados da federação, como o estado que tem mais mulheres que relatam que sofreram algum tipo de violência. Então é nesse contexto que este grupo surge, tendo consciência do seu espaço de importância, do seu contexto territorial e da importância da gente desconstruir, seja por meio de discussões acadêmicas, seja por meio da atuação do grupo em níveis extensionistas, desconstruir esse plano de discriminação e de violência. Agora, Isabelle, você dentro desse contexto, né, você acabou de defender a sua dissertação, isso, né, onde você discute, por exemplo, a violência do Estado contra as mulheres indígenas, é isso? É, justamente isso. A minha pesquisa está voltada... Durante a ditadura militar, né? Justamente. As violências que o Estado brasileiro foi responsável de cometer durante a ditadura militar contra mulheres indígenas. Eu faço uma análise a partir da perspectiva que os crimes contra a humanidade eles oferecem, né? A gente observar eles a partir de um crime internacional, que são os crimes contra a humanidade. Que tipo de, para a gente deixar assim mais concreto, né, para as pessoas que estão assistindo, que tipo de violências, por exemplo, as mulheres indígenas sofreram durante a ditadura, que você possa citar? Tortura a nível de castigos físicos implementados, violências sexuais, prostituição forçada e também violências de cunho de trabalho análogo à escravidão e também extermínios, né? A gente tem que observar que as violências cometidas contra essas mulheres também era cometida não somente em relação de elas pertencerem ao gênero feminino, né, serem entendidas como mulheres, mas também porque essas mulheres indígenas, elas são indígenas e têm um pertencimento étnico, que é mais particular para as comunidades em que elas vivem e não são semelhantes ao que nós, comunidades não indígenas, temos, né? Então, elas foram vítimas tanto de discriminação racial e tudo mais, e também sobre discriminação relacionada ao gênero, né? Então, eu observei esses dois aspectos durante a minha pesquisa. Eu não sei se foi objeto da sua pesquisa, né? O professor também pode colaborar. Assim, essa violência do Estado durante a ditadura militar foi muito justificada por quem a praticava para sufocar
supostos movimentos subversivos que ameaçavam a ordem, né? Aí fica a minha pergunta: como essas mulheres indígenas ameaçavam a ordem estabelecida da ditadura militar, né, o estado de exceção? Ou seja, por que elas eram torturadas? Elas eram vistas como subversivas também? Elas eram vistas como subversivas, né? Durante a minha pesquisa, eu pude analisar o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e um dos trechos do relatório falava sobre violências de gênero. Entretanto, as análises feitas pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade, elas não estendiam para as mulheres indígenas, mas o que foi observado por mim enquanto estava fazendo essa análise era que as mulheres alvos de violência por parte do Estado brasileiro durante a ditadura militar, elas eram entendidas como as mulheres que fugiam dos papéis de gênero que o Estado brasileiro e assim os ideais da ditadura militar direcionavam para a figura feminina, a figura da mulher, né? Que era uma mulher ligada à família, mais reservada ao espaço privado, que é o espaço doméstico. Então aquela ideia de mulher do lar tradicional, aquela família tradicional brasileira, né? Heterossexual, patriarcal, em que a mulher fica muito ligada e privada e limitada ao ambiente doméstico, e aos homens cabe a figura participar da esfera pública. Esse trecho inicial sobre gênero especificamente do relatório final da Comissão Nacional da Verdade era muito ligado também à questão de as mulheres militantes políticas que foram sequestradas pelo Estado e torturadas dentro das estruturas estatais durante o período da ditadura militar. Então, como essas mulheres elas ousavam burlar o espaço doméstico e entrar na esfera pública como militantes e participando de movimentos de resistência ao regime, elas deveriam ser penalizadas por meio da tortura e voltadas e direcionadas de volta ao lugar em que o regime achava que elas pertenciam, que era a casa. No caso das mulheres indígenas, né, trazendo aqui de novo, né, os documentos em que eu observei, tanto o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, quanto o relatório Figueiredo, né, que eu analisei especialmente o relatório final da Comissão de Inquérito realizada em 1967, que ele voltava para analisar, né, os crimes cometidos e as violações de direitos humanos contra povos indígenas durante o período ali de 1967, aqui durante a década mais ou menos de 1960, que o órgão indigenista à época era o Serviço de Proteção ao Índio. Por conta da repercussão que esse relatório que a gente chama de relatório Figueiredo, foi para a mídia, tanto no espaço da mídia tradicional, nacional quanto internacional, houve a extinção do Serviço de Proteção ao Índio e a criação da FUNAI, que hoje é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Analisando ali mais ou menos o que as mulheres indígenas, por que as mulheres indígenas eram consideradas subversivas durante aquele período. É justamente em razão do pertencimento étnico dessas mulheres. Então, pelo fato delas pertencerem a povos indígenas, né, integrarem povos indígenas, elas também eram entendidas como subversivas, porque justamente é o fato de que os povos indígenas possuem modos de vida diferentes da sociedade não indígena. Então, para os interesses do Estado brasileiro, principalmente durante o período ali de construção de grandes projetos de desenvolvimento, como estradas. Aqui nós tivemos Balbina, né, a estrada, né? A Balbina e também a usina de Balbina, que era ligada a uma mina, e também a própria estrada, né? A BR-174, né? Isso. A gente pode observar ali a figura dos Vameliá Troari, como eles foram vítimas do regime militar também. Então, como essas mulheres indígenas, falando assim, em um aspecto mais geral, né, elas eram entendidas como subversivas justamente pelo fato de pertencerem a povos indígenas, né?
como alguns povos, a gente não pode falar assim, a mulher indígena, porque existem várias mulheres em vários povos. Então, cada povo observa papéis femininos dentro dessas comunidades de maneiras diferentes. Algumas possuem mais participação nas comunidades, outras não, né? Então, o que a gente observa é que, além do Estado brasileiro observar essas mulheres, além de todas as questões relacionadas à figura da mulher em uma sociedade ocidental, havia também um olhar do Estado de desconfiança e justamente observava aquelas mulheres na posição do outro, do inimigo, também por causa do pertencimento étnico delas. Era uma dupla discriminação. Isso. Sim, e é interessante só para a gente também contextualizar que a porta de entrada dessas violências remonta à colonização e à relação desse colonizador com o colonizado. A gente utiliza, em um artigo que escrevemos sobre violência colonial contra as mulheres indígenas e a análise do crime de genocídio, que aí citando Lugones, que em um dado momento você tem a consideração do homem europeu como padrão, em que eu comparo a mulher europeia, essa uma perspectiva da casa e também uma relação de hierarquia. Entretanto, esse padrão, quando é colocado em análise com a figura do colonizado, e aí falo de indígenas, estes não eram vistos sequer como seres humanos. Eles eram vistos como animais. Ainda não tinham alma, né? A igreja não tinha Exato. concedido a eles a Então, alma. Isso também reflete nessa porta de violência, e aí eu classifico entre macho e fêmea, e não em relação a homem e mulher, né? Claro que é uma aplicação de uma lógica binária, Isso. entretanto você tem essas hierarquias que marcam também essa colonização. Então, esse processo, vocês enxergam resquícios desse processo colonizatório que nós tivemos aqui há 500 anos atrás, né? Na Amazônia, por exemplo, há reflexos dele nos dias de hoje, ou seja, esse tratamento que foi dado no passado, ele alimenta também ainda comportamentos no presente? Principalmente no presente, né? Quando a gente vai observar agora questões relacionadas a discussões, principalmente no âmbito do legislativo e também que já passou no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do marco temporal. Então, trazendo uma análise aqui, né? Uma análise mais contemporânea. O que a gente observa é que a tese do marco temporal e todo o movimento de interesses ligados ao agronegócio em institucionalizar e trazer para dentro da Constituição uma perspectiva completamente de negação de direito para povos indígenas é mais um aspecto, transmissão de um aspecto de continuidade desse pensamento colonial que teve origem durante o processo de colonização do continente americano, mais para o nosso caso, né, colonização da Amazônia. E a gente observa essas questões na atualidade hoje. E a questão principal que representa uma grande ameaça aos direitos dos povos indígenas conquistados há bastante luta, principalmente durante o período que a gente tem hoje da Constituição Federal de 1988, a gente observa como essa faceta, né, do colonialismo e da colonialidade hoje, a partir da discussão relacionada ao marco temporal. Essa questão, ela toma proporções maiores no nosso estado, que é o estado de maior população indígena do Brasil, né, que é o estado do Amazonas. Ou seja, aqui, né, esse reflexo deve ter sido o maior impacto sobre essas mulheres indígenas, deve ter ocorrido no nosso estado. Isso. Né? Agora, Isabelle, falando um pouco da tua pesquisa mais em relação às tuas fontes, os teus métodos, né? Como você acessou esses dados, né? Sobre essas mulheres indígenas, sobre essa discriminação que você encontra, essas violências que o Estado praticou contra elas? Então,
como a gente partindo de um tempo histórico do passado, então o que eu me vi ali procurando, então, como analisar essas violências, né, essas violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro. Então eu peguei, eu levantei como documento 2 documentos principais, né, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e o relatório Figueiredo. Então, por conta, assim, né, como o mestrado, ele tem um tempo delimitado ali, que a gente considera bastante limitado, nós temos 2 anos, né, então, como o relatório Figueiredo, ele é bastante extenso, ele tem mais ou menos 30 volumes, né, e mais de 1000 páginas, então, o que eu peguei, né, limitei ali a minha análise, é mais ou menos o relatório final da comissão de inquérito realizada em 1967 pelo Ministério da Agricultura, logo ali durante o início do regime militar, ali, um pouquinho antes, alguns meses antes da instauração do AI-5, né, que ele vai suspender direitos políticos de quem o regime considerava subversivo. Então, o que acontece? Durante esse período de início do regime militar, ali, quando a gente vai observar do golpe militar em 1964 até mais ou menos ali o período de instauração do AI-5, o que se observava era que o Estado brasileiro, né, as instituições burocráticas brasileiras estavam alimentando e procurando referendar um discurso de combate à corrupção, né? Um discurso que a gente tem bastante próximo da gente hoje. Então, o que acontecia, né? Vários órgãos eram submetidos a vários processos de inquéritos administrativos. E no caso do órgão indigenista na época, que era o Serviço de Proteção ao Índio, não foi diferente, né? Então, haviam bastante denúncias de violações de direitos humanos contra povos indígenas. Acho que durante a minha pesquisa eu observei mais ou menos desde a década de 1950. Então essas denúncias de violações de direitos de povos indígenas começaram a aumentar. Então a ditadura militar, né, para fazer um discurso legitimador, olha, nós estamos, né, combatendo a corrupção e tudo mais, né, nós estamos aqui para manter a ordem, trabalhar pela ordem que nós, né, enquanto instituição, acreditamos ser necessária. E no caso do Serviço de Proteção ao Índio, né, deu origem, em 1967, à comissão de inquérito presidida pelo procurador da época, que era o Jader Figueiredo. Então, ele vai dar o nome dele para o relatório, né, alguns anos depois, né. O relatório vai ficar, a comissão de inquérito de 1967, ela vai ser conhecida, né, por meio com o nome, né, Relatório Figueiredo. Então, o que essa comissão ela vai analisar? Justamente as desvios de funções, quais as irregularidades presentes no Serviço de Proteção ao Índio na época. Em primeiro momento, a comissão, os integrantes da comissão, eles não estavam com o objetivo de traçar e de identificar violações de direitos humanos. Estava atrás, né, de desvios funcionais. De desvios funcionais, mas administrativos, como, por exemplo, a gente vai observar ali. É importante ressaltar que os documentos referentes ao relatório Figueiredo estão disponíveis na internet, né? Então, uma busca simples no Google, você consegue achar. Ele está completo lá no Ele está completo. Relatório. Então, foram achados, né, trabalho daí da Comissão Nacional da Verdade. Como o relatório Figueiredo tem 30 volumes, acharam 29, mas todos os documentos estão disponíveis. E no caso, em relação a essa comissão de 1967, durante os trabalhos dela, aos poucos eles foram vendo as violações contra povos indígenas, né? E o que no próprio documento do relatório final, o próprio Jader Figueiredo ele vai relatar que chamou muito a atenção e eram coisas que deixaram a comissão bastante indignados, porque a gente vai ver não somente indígenas submetidos a condições desumanas,
mas também a extermínios, né? O relatório ele cita extermínios, a questão de abusos sexuais contra mulheres, venda de crianças, ou mulheres também vítimas de trabalho análogo à escravidão. E quanto ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né, ele apresenta uma visão mais sistêmica de violências contra povos indígenas, né? Há uma citação a violências contra mulheres, mais ou menos de natureza sexual, mas um pouco mais pontuais, né? É necessário observar, fazer a leitura completa do trecho específico do relatório final da Comissão Nacional da Verdade destinado a povos indígenas para identificar violências contra mulheres. No entanto, o relatório Figueiredo ele apresenta violências contra mulheres de uma forma mais explícita. Então, a gente consegue observar os agentes, quais aspectos de funcionários cometiam violências contra as mulheres, como essas violências mais ou menos aconteceram. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Observar quais violências eram cometidas, quais eram os agentes que cometiam essas violências e como eram as dinâmicas que essas violências ocorriam, em que contexto. Então, foram mais ou menos nesse âmbito que eu procurei observar durante a minha pesquisa. Foram atrás de corrupção e encontraram crimes contra a humanidade. Exatamente. Né? Coisas, né? Serviu por um caminho, né? Eu acredito que a parte da corrupção deve ter sido a menor parte, né? que foi encontrado no antigo SPI, né? Isso. Bom, mas o grupo, como eu falei no início, trabalha a questão, né, do direito antidiscriminatório e marginalizações sociais. Aí entra uma outra temática que o professor Tiago trabalha, inclusive no seu livro, né, que ele trouxe aqui para nos mostrar, né, que é o direito para alienígenas sexuais. Exato. Né? Ele vai nos explicar, né, claro, vamos mostrar aí a capa, direito para alienígenas sexuais. E é claro, professor, a primeira pergunta não poderia ser outra, né, a não ser o que são alienígenas sexuais. Sim. Legal, professor. Sempre que eu falo sobre esse livro, essa pergunta surge e é o propósito mesmo do título. Né, gerar curiosidade em uma temática como essa. Essa pesquisa ela foi realizada em 2015 e 2016. O livro está na sua segunda edição, então ele foi atualizado para 2022. Foi fruto da minha pesquisa de mestrado. E aqui o termo alienígenas sexuais surge de uma situação da vida real em um tom provocativo. Em uma experiência minha, eu fui a um restaurante e no restaurante existiam 3 banheiros. Um banheiro para um homem, um banheiro para uma mulher, e aí nós temos claramente em nossas mentes esses símbolos, né? A figura de um corpo com 2 perninhas e a figura da mulher com uma saia, e existia um terceiro banheiro com o símbolo de um alienígena. E aí a provocação com o título é: em que medida nós, ao afirmarmos um direito pautado em categorias, estamos oferecendo um direito para alienígenas, no sentido de que eu não trato todos aqueles que não seguem uma lógica binária do homem e da mulher, eu não os trato como normais, mas sim como alienígenas. Então, claramente, o termo aí ele é um termo provocativo, mas ele é utilizado justamente para denunciar uma lógica de um discurso de afirmação de direitos, mas esse discurso de afirmação de direitos ele ainda é incompleto, porque eu acabo ainda reproduzindo uma anormalidade sobre esses sujeitos. Né? Tratando mais especificamente sobre a pesquisa, nessa pesquisa eu analisei 2 políticas públicas que fazem parte de uma política pública maior, que é o processo transexualizador. Dentro do processo transexualizador, você tem uma discussão relativa a nome social, direito ao nome social. Eu vou já... Esse processo transexualizador quer dizer a mudança, mudança de sexo, como popularmente se fala, mas adequar o corpo, vamos dizer assim, a uma outra orientação sexual. Como é que você classifica? Vamos lá. O processo transexualizador é uma política pública vinculada ao SUS, tá?
que tem algumas frentes, principalmente 3 frentes. Uma é o nome social, em que você emite um documento em que, por exemplo, uma pessoa trans, caso queira, pode pedir a emissão de uma carteira de nome social, mas o seu registro civil continua mantido. Então é uma carteira a mais, tá? Paralelamente a isso, você tem a hormonioterapia, vinculada à implementação de ambulatórios trans-travesti em várias cidades do país, tá? Inclusive em Manaus nós temos, em que você, por meio de uma equipe multidisciplinar, garante o direito à saúde de pessoas trans, travesti, por meio aí de médicos, por meio de nutricionistas, psicólogos, uma série de profissionais. E paralelamente a isso, aí sim, no caso da sua pergunta, eu tenho o procedimento da cirurgia de redesignação sexual. Tá? Essa cirurgia, ela não é realizada em todos os estados do país. Tá? E essa cirurgia, de acordo com o discurso oficial vinculado aí a um direito à saúde, está ligado a uma readequação deste corpo à identidade de gênero daquela pessoa, tá? E aí é importante lembrar que, para fins jurídicos, tá? Isso está nas nossas decisões judiciais em tribunais superiores, eu me refiro a STJ, a STF, ser mulher e ser homem não mais está vinculado a aspecto de genitália, tá? Então, isso já está em implementação no âmbito jurídico da consideração da identidade de gênero, que você pergunta como você se identifica em relação ao seu gênero. Então há uma superação daquela ideia biologizante de que você é uma mulher por ter nascido mulher e você é um homem por ter nascido homem, né? O que claramente, o que vem à minha mente claramente aí é a frase de Simone de Beauvoir, que diz que você não nasce mulher, mas você se torna. E é essa a ideia de que você não tem uma essencialização do que é ser homem e essencialização do que é ser mulher. Isso está em decisões judiciais dos nossos tribunais superiores, que inclusive, e aí um quadro mais recente, você tem pelo STF a possibilidade de alteração do registro civil de pessoas sem a necessidade de eu entrar com uma ação judicial para alterar nome e gênero no documento. Então, antes dessa decisão judicial, e aí o CNJ repercute também essa decisão, antes, se você era uma pessoa trans, que, por exemplo, que gostaria de alterar o seu registro civil, você tinha que entrar com uma ação. Isso tem claramente ali uma burocracia e muitas vezes custos para você alterar o seu registro civil. E hoje não mais, hoje você tem claramente ali a possibilidade de realizar essa alteração em cartório, né? Mas o livro, aí voltando um pouquinho para o livro, ele estuda 2 políticas públicas, que é a do nome social e também a do ambulatório trans. Quais são as críticas que eu abordo, tentando aí ser mais conciso? Primeiro, por meio de um amparo em uma teoria da filosofia, e aí principalmente eu utilizo o filósofo Michel Foucault, para identificar que a ideia de identidades sexuais, de categorias sexuais, ao mesmo tempo que tem uma importância histórica na conquista de direitos, então nós podemos falar de movimento LGBT, que se pauta em identidades, ao mesmo tempo que tem um histórico de conquistas de direitos, você também tem uma parte crítica, que é em que medida essas categorias limitam o meu corpo e controlam as minhas vivências. Então, por exemplo, a partir desse referencial teórico da filosofia, é possível criticar que essas identidades foram dadas a nós para controlar as nossas vivências. Então, a partir da minha vivência, eu sou controlado e eu colocado em alguma caixeta. Tá, e como é que isso repercutiu no meu objeto, que foi analisar essas 2 políticas públicas? Eu realizei entrevistas
E além dessas entrevistas, eu fiz uma análise do discurso. E a partir disso, eu cheguei à conclusão de que o discurso de afirmação de direitos pautado em identidades sexuais reproduz uma lógica de controle sobre esses corpos, quando, ao invés de eu sustentar uma carteira de nome social, que tem a sua importância, é preciso deixar claro, mas ao invés de eu sustentar uma carteira de nome social, que é um documento a mais que eu estou te dando, em que pese você ter um registro civil, eu estou te dando um documento a mais, isso simboliza uma diferença. Porque os considerados, entre aspas, e aí é um tom crítico, normais, que estão vinculados ali a uma ótica heteronormativa, não precisam de uma carteira de nome social. Mas pessoas trans, travestis, teriam que ter uma carteira a mais. Essa é uma crítica. E a outra crítica, e aí no marcador temporal de localização, melhor dizendo, Belém do Pará, que foi onde eu realizei a pesquisa, eu critiquei a ideia de construir um ambulatório trans em um lugar que já era conhecido e estigmatizado para tratar pessoas com HIV/AIDS em um prédio separado de um hospital público. E aí, fazendo um paralelo na minha pesquisa de doutorado, e aí uma das disciplinas que eu fiz no doutorado, a professora propôs fazer uma observação não participante. O que é uma observação não participante? É uma técnica de pesquisa em que você se propõe a sentar com seu caderno de campo e observar e descrever. E naquele momento eu fui observar, descrever durante aí 4 horas, sentado, calado, toda a configuração do ambulatório trans à época em Brasília, isso em 2017. E aí você conseguia visualizar distinções. Aquele ambulatório estava inserido dentro de um hospital público em que eu tinha pessoas trans travestis que estavam em atendimento e ao lado eu tinha ali uma profissional de saúde chamando nomes de exame de mamografia. O que é distinto da lógica que eu descrevi no âmbito desse livro, em que eu separo pessoas para um lugar distinto e não ali permito a convivência entre esses indivíduos. Então, esse livro ele trata sobre isso, numa crítica de que o próprio direito, ao afirmar garantias, muitas das vezes afirma essas garantias não considerando estas pessoas como normais, mas como alienígenas. Agora, muito, professor, dessa legislação, por exemplo, a possibilidade do nome social e o reconhecimento, né, que, como o senhor falou, que quem nasce homem, né, é homem, mulher, como o senhor falou, não é mais isso, né? Isso avança muito pelo judiciário, certo? Em decisões né, que se tomam no judiciário, em que o judiciário, entre aspas, legisla, fazendo uma interpretação da Constituição, né, e de outras normas que não tratam especificamente da questão, mas por analogia, né, estendem isso também, essas questões, mas o nosso legislativo, ele não consegue avançar nessas questões, né? Por que o senhor acha que o nosso legislativo ele não consegue trazer a nossa legislação para a modernidade, vamos dizer assim? Importante essa pergunta, professor, porque assim, realmente, os direitos que nós temos envolvendo aí pessoas LGBT+, estão relacionados realmente a decisões judiciais. Seja em relação à união estável homoafetiva lá em 2011, 2013, seja em relação a casamento homoafetivo, seja em relação à criminalização da homofobia, seja em relação à permissão de alteração do registro civil sem necessidade de uma ação judicial, realmente nós estamos falando de decisões de tribunais superiores. Isso claramente está ligado a conservadorismo, né, e também a formação do nosso Congresso Nacional. Isso claramente reflete essa dificuldade de nós avançarmos em algumas pautas no âmbito do legislativo. Sim. Existe uma pauta de costumes que não permite, né, que essas coisas avancem, né? E quando a gente vai... Acho que um exemplo que pode tratar aqui do que o professor está falando é justamente quando se vai observar o que a gente chama de a questão do feminicídio. O feminicídio não é uma lei específica, mas ele foi inserido
no Código Penal como uma agravante da pena do homicídio, né? Quando são observadas as circunstâncias características do feminicídio. Quando o professor fala em a questão do conservadorismo presente no legislativo, que a gente pode ver de uma maneira mais acirrada hoje, é que a época em que estava sendo discutida como inserir o feminicídio dentro do direito brasileiro, dentro do Código Penal, é importante a gente observar que quando as leis elas são realizadas, elaboradas e colocadas, sancionadas e publicadas, né, cada palavra foi negociada, cada palavra inserida naquela lei, naquele dispositivo legislativo, foi negociada, foi discutida pelos inúmeros grupos de interesse que estão dentro do Poder Legislativo. E durante esse período de inserção, de elaboração do dispositivo do feminicídio, setores conservadores, né, procuraram excluir, né, mulheres trans da proteção oferecida pelo feminicídio, por essa agravante, por exemplo. Então, a forma com que o feminicídio ele foi disposto ali na lei, né, no código, era para ser bastante excludente às mulheres trans, por exemplo, né, e que a gente chama de mulheres cis, né, fossem abarcadas e somente elas pela proteção dada pelo feminicídio. Então, hoje o Supremo Tribunal Federal, né, mais um exemplo aí que o professor traz pra gente, já decidiu, olha, o feminicídio também protege mulheres trans, né? É necessário fazer uma interpretação extensiva, né? O que os corpos que se identificam e são identificados como mulheres hoje, para além dos corpos que são impostos à questão da pertencimento de gênero, digamos assim, né? Além dos corpos que são atribuídos, você é uma mulher, você é um homem, mas também corpos que se identificam com as expressões de gênero. Assim como a Lei Maria da Penha também. Exato. Há uma discussão em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, claramente ali voltada para o combate em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então havia aí uma discussão se a Lei Maria da Penha seria aplicada a mulheres trans. E aí, mais uma vez, o Tribunal Superior, no caso o STJ, se manifestou em 2022 pela aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Então você tem aí realmente, como o professor aqui coloca, decisões judiciais garantindo esses direitos a indivíduos LGBT+, e você tem ali esse descompasso com o legislativo. Acho que parte desse avanço, né, progressista, né, via judiciário se dá muito porque os juízes e os ministros não precisam de votos para chegar aos seus cargos, e nem tem eles dependente, né, dessa relação com uma renovação sistemática, né? Acho que o Poder Legislativo é muito travado por conta dessas questões. Eu penso até que existe a compreensão da maioria do parlamento em relação a essas questões, até porque eles deixam o judiciário avançar nesse sentido, mas há um medo de assumir essas posturas no parlamento, né, temendo essa desaprovação, vamos dizer, pelas suas bases políticas, né? Professor, vamos falar de uma outra obra sua aqui agora, né? Que tem como tema Corpos Coerentes. Isso, exatamente. Mostra aí pra gente aqui esse capa livro aqui também. É um livro mais recente. Pronto. Olha aí a capa aí. Corpos Coerentes, Transição Corporal e Relações de Poder. Isso. Esse livro ele é mais recente. Ele é fruto da minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvi perante a UNB. E também está ligado a processo transexualizador, mas aqui muito mais correlacionado com a ideia de transição corporal. Transição corporal e identidade de gênero. Tentando me fazer ser compreendido, eu me pergunto em que medida
o discurso oficial relativo à transição corporal, ele acaba controlando corpos e higienizando também esses corpos. O que eu me refiro? Você tem então um discurso oficial de que você garante um direito à saúde a partir, seja da hormonioterapia, seja a partir da cirurgia de redesignação sexual. E a crítica que eu apresento é que socialmente você tem ali uma demanda que é criada em relação à alteração do corpo para fins de se enquadrar ou mesmo de ser reconhecida à luz ali de uma identidade de gênero. Vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é que, e aí citando Berenice Bento, você tem na segunda metade do século XX, então é algo extremamente recente, na segunda metade do século XX você tem a criação da ideia de transexualismo. E aí transexualismo, esse ismo no final, significava doença, CID. Tá? O mesmo se aplica à ideia de homossexualismo, que nós não mais utilizamos, porque significava também uma CID. Logo hoje nós utilizamos transexualidade e homossexualidade. Ambos já foram considerados doença um dia. A transexualidade mais recentemente foi retirada, mas também a homossexualidade já foi considerada doença também. Fazendo esse paralelo, a pesquisa ela então provoca a ideia de que na segunda metade do século XX foi criado a ideia de transexualismo, pautado então num desalinhamento, entre aspas, em relação a corpo e gênero. Quer dizer então que você cria uma doença para aqueles que nascem com uma genitália específica, e aí correlacionada a um sexo biológico, mas que não se auto-identificam condizentes com este sexo biológico. Isso, professor, estava correlacionado, aí a coerência, a ideia de que nós precisamos ser coerentes. Se eu nasço com um sexo biológico, com uma genitália específica, eu preciso reproduzir o gênero consequente. Então, se você nasce com pênis, você tem que reproduzir, por consequência, a ideia de ser homem. E a mesma coisa com a figura da mulher. Entretanto, a partir então dessa lógica de coerência corporal, você tem a criação de uma doença, que é o transexualismo. Então, o transexualismo ele foi criado na segunda metade do século XX e foi disseminado na medicina, disseminado também amplamente em vários saberes, entre eles o direito. O que eu discuto é que, em que medida esse discurso oficial de saúde pautado em cirurgias, pautado em hormonioterapia, ele está vinculado a uma lógica que coloca os indivíduos nesta necessidade de alterar o seu corpo para fins de ali se considerarem homem ou mulher. Aqui a crítica é, e aí claramente, mais uma vez citando Berenice Bento, Elizabeth Gross, você tem Judith Butler, você tem claramente aí a ideia de corpos que podem ser incoerentes. Isso não é necessário para fins de definir alguém como homem ou mulher. Você pode ter, inclusive para o direito, nós não mais exigimos isso, você pode ter o reconhecimento de uma mulher trans, de um homem trans, sem a necessidade destas pessoas realizarem cirurgia. Então, o critério é autoidentificação, né? Então, na tese, eu discuti, e aí utilizei uma obra produzida totalmente por pessoas trans, que se chama Nós Trans, em que eu analisei 47 discursos chamados de escrevivências entre poemas, entrevistas e notas de pessoas trans, e fiz ali uma marcação de categorias e pude visualizar quais são as marcas que são colocadas nesses corpos por meio de uma sociedade que prega essa coerência. Nós o tempo inteiro somos cobrados a sermos coerentes.
eu, enquanto me reconheço como homem, eu preciso o tempo inteiro reproduzir uma coerência da minha condição de gênero. Seja por meio do cabelo, do meu corte de cabelo, seja por meio da barba que eu utilizo, das roupas que eu utilizo. E isso, para autoras como Judith Butler, só confirma o quanto é uma performance, o quanto nós estamos diante de uma artificialidade. Porque todos os dias que eu acordo, eu escolho performar o que é ser homem. Então, eu visto uma roupa específica, eu sustento uma conduta, eu sustento um formato de vivência, um cabelo específico. E aí, voltando para essa análise documental, perguntando sobre metodologia, a metodologia que eu utilizei foi a análise documental. Eu utilizei, então, na verdade eu fiz uma análise esses 47 documentos, que eu chamei de participantes. E aí eu percebi algumas marcas. Primeira marca em relação a caminhos que se reiteram naquilo que é colocado pelos participantes. Primeiro, prostituição. Segundo, dores. Terceiro, evasão escolar, por conta do próprio preconceito no âmbito escolar. Claramente você também tem alguns marcadores, e essa também foi uma categoria, marcadores correlacionados a um alto ódio. Não todos, isso não foi colocado em níveis absolutos, tá? Mas um alto ódio em relação ao corpo, em que medida também isso é construído por uma sociedade que cobra essa coerência. E por fim também foi percebido como a realização da transição corporal está ligada a uma busca por ser considerado inteligível em sociedade. O que eu quero dizer? De você ser reconhecido enquanto uma pessoa na sociedade. Então você tem esses marcadores. Claramente eu não estou dizendo que em uma sociedade que reproduz violência como a nossa, claramente eu não estou dizendo que não é importante realizar cirurgias de redesignação sexual ou hormonioterapia, porque são formas que estas pessoas têm, inclusive, para serem ou se sentirem integradas socialmente, reconhecidas socialmente. Entretanto, isso não isenta a possibilidade de nós criticarmos o quanto você tem de um discurso de controle sobre esses corpos que produz este anseio pela alteração do corpo, que muitas vezes pode impactá-lo, como, por exemplo, a redução ou mesmo a extinção do prazer sexual em determinados corpos. Então, ao final do livro, eu sustento a ideia de que, para além de nós pensarmos nos nossos corpos pautados numa categoria de gênero, entre homens e mulheres, que a gente possa conviver enquanto pessoas, que independente da genitália que você possua, do corpo que você possui, que a gente tenha corpos que sejam potentes para fim de vivenciar múltiplas experiências. E aí, claramente, correlacionado a uma perspectiva da filosofia e da sociologia também. Professor, o grupo, né, nessas pesquisas, identifica aqui no Amazonas, essas questões estão também presentes, são também alvo de discussões. Como é que esses grupos marginalizados, né, e estão tendo acesso ao direito, o direito está preparado para acolher essas pessoas? Como é que é essa relação delas com o Estado, né? Legal sua pergunta, professor. Então, dentro de corpos marginalizados, né, ou grupos marginalizados que a gente estuda, nós temos vários grupos. Então, por exemplo, eu tenho orientandas de mestrado que estudam migrantes venezuelanos em Manaus e como eles estão numa perspectiva de vulnerabilização. Eu tenho outra estudante que estuda pessoas surdas em escolas públicas. Uma outra estudante que estuda mulheres indígenas. Um outro que estuda a questão do cárcere e pessoas LGBT. Então, nessas múltiplas frentes, nós tentamos fazer pesquisas analisando dados regionais
e buscando também propor alterações. Felizmente a gente tem conseguido em níveis, né, não só do nosso trabalho, mas de um trabalho coletivo de muitas pessoas ao longo do país inteiro, que discutem, que se propõem a analisar, e até mesmo a partir dos movimentos sociais que são muito importantes na luta desses direitos, nós temos conseguido alguns avanços. Nós temos conseguido alcançar alguns avanços. Entretanto, é um desafio fazer essa análise, mas um desafio maior ainda é propor alterações, para que o nosso trabalho faça uma análise, que nós sejamos também propositivos, com o potencial de mudar a nossa realidade, para nós vivermos em uma perspectiva talvez ainda não livre, mas com menos violência, com menos preconceito em relação a estes grupos também. O direito também precisa avançar, né, professor, junto com as transformações da sociedade. E esse avanço não acontece muitas vezes na velocidade que nós precisamos, né, para termos uma sociedade mais justa, mais solidária. Né? Eu queria, professor, a gente podia conversar aqui com a Isabelle, com o professor Tiago, né, muitas horas, mas infelizmente a gente tem, né, um tempo. Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Ciência na Prática. A gente já recebeu aqui a professora Dorinete, né, com suas pesquisas empíricas no campo do direito do trabalho. Estamos recebendo vocês agora aqui nessa pesquisa muito importante relacionada ao direito antidiscriminatório e marginalizações sociais na Amazônia, que revela toda uma realidade que muitas vezes é invisibilizada, como disse aqui a Isabelle, em relação às mulheres indígenas durante a ditadura, né, e que permanece nesse momento, né? Então eu queria agradecer a vocês pela presença, né? E claro, vamos voltar para conversar sobre essas outras pesquisas que o senhor acabou de citar, né? Traga outras mestrandas ou mestras, né, como a Isabelle aqui, para falar dessas pesquisas. E nós estamos aqui no Ciência na Prática realmente para isso, para fazer desse programa uma vitrine para nossas pesquisas, porque só o diálogo, só a nossa conversa e a divulgação dos resultados de vocês já tem um enorme potencial de encontrar, né, mentes abertas para que possam, né, pensar de forma diferente em relação a várias questões que a gente precisa avançar na sociedade. Então, obrigado novamente. Eu deixo vocês aí para fazer as considerações não finais, porque a gente vai convidar de volta vocês. Com certeza. Brevemente eu agradeço mais uma vez, professor, pelo convite e me coloco à disposição para próximos eventos. O que o senhor precisar, a gente está à disposição. Tá? Obrigado pelo espaço e pelo compartilhamento de conteúdo com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Isabelle também. Eu agradeço também ao convite para a participação no podcast e também o convite por parte do professor. Eu gostei bastante de falar sobre a minha pesquisa e como são, assim, temas relacionados a pessoas marginalizadas, né, que as violências são invisibilizadas. É sempre importante trazer essas questões ao debate público, que aí fortalece movimentos sociais para a proteção desses sujeitos. Então, muito obrigada. E é isso. Eu que agradeço vocês. Eu não sei, vocês que estão acompanhando a gente aqui na transmissão pelo canal Portal da Ciência ou na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, mas eu aprendi muito aqui hoje, né, sobre as questões aqui do direito, né, antidiscriminatório e marginalizações sociais na Amazônia. Estamos sempre aprendendo. Você pode acompanhar, como eu falei, esse programa pela TV UFAM ou pelo nosso canal Portal da Ciência. E se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, nós temos o nosso Instagram, que é o @portal.da.ciência, e também o nosso site, né, que é o www.portaldaciencia.net. Agradeço a todos que participaram desse programa, acompanharam aqui até o final. Convido para a próxima edição do nosso Ciência na Prática, que é um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Faculdade de Informação e Comunicação. Até o próximo programa.